Por falar em rico, a nossa história cabeluda de hoje envolve um milionário. Não, milionário com certeza. Bilionário é possível, mas nem tanto. Agora, milionário, com certeza. Hoje a gente vai falar de Ikyon, também conhecido nesse canal como Pak Calcinha, por seu personagem, Pak Calcinha, em A Esposa do Meu Marido. Será que Ikyon é um macho safado, como muitos? Ou será que Ikyon será o primeiro macho que eu vou defender? Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Isso e muito mais a gente vai ver no vídeo de hoje. Então tá bom. Meu povo, que história cabeluda é essa envolvendo Ikyon? Conto pra vocês. No dia 20 de outubro, saiu na internet uma denúncia. Breaking News, CNN. Um perfil, publicou algumas mensagens na internet falando que o Ikyon seria um safado sem vergonha. Que essa pessoa teria trocado muitas e muitas mensagens com o Ikyon de cunho sexual. Mas que ela teria sido ofendida, humilhada, tudo de pior, né? Tudo de podridão a pessoa falou que veio nessas mensagens com Ikyon. Vamos para a história. A primeira mensagem que temos aqui na tela, a pessoa disse o seguinte: Olá, pessoal. As evidências que eu estou prestes a mostrar podem ser um pouco chocantes, então não fique muito surpreso. Perdi muitas evidências quando troquei de telefone, mas pensei que tinha que mostrar o que eu ainda tinha. Este é o verdadeiro Ikyon. Se você olhar as evidências, pode parecer que eu aprovei tudo. Mas eu só quero que você saiba que foi tudo encenação e que essa é uma situação séria. Fiquei realmente surpresa, principalmente quando vi a evidência. Aí a gente tem a mensagem que começa aqui, né? E continua na próxima tela. E aí as mensagens dizem o seguinte. O Ikyon fala: eu vou fazer vozinha, porque esse assunto aqui vocês vão ver que nem é tão sério. Quê? O quê, Manuela? Já dei um spoiler. Eu não acho que é tão sério. Mas, se virar sério um dia, aí eu vou editar esse vídeo aqui e peço desculpas, tá bom? Mas é que no momento realmente não parece tão sério. Mas vamos pra frente, vocês vão entender por que eu acho que não parece tão sério. O Ikyon disse: Jenny, eu vou fazer vários homens abusarem de você. Manuela, como é que o homem falou, Manuela, que vai fazer vários caras abusarem da moça e você não acha sério? Calma, vocês vão entender. Eu não sou louca. Calma, vocês vão entender na próxima frase. Ela disse: sim, mestre, vários homens. Pegou, né? Pegou aonde eu tô indo, né? É tudo de novo, é o caso da Soyedi de novo. A menina chamou o cara de mestre. A gente já tá entendendo que tipo de relação é essa daqui. É da turma que gosta de um negócio, um tapa, um chicote, uma algema, um negócio. É dessa galera que a gente tá falando. O quê? Uma algema? Como assim? Se você não entendeu, você é um coração puro, nem devia estar nessa live. Você deve ter 13 anos. Sai daqui. Sai. Você que é criança, você que é adolescente. Sai daqui. Essa live é para maiores de 18 hoje. Tchau, tchau. Ótimo, saiu. Ficou só quem é adulto, né? Ótimo. É dessa turma que a gente tá falando, gente. Vamos continuar. E ele disse: isso, vários homens. E ela disse: nossa, quantos? E ele disse: três homens. Nossa, mas você pode sim me falar quem são esses homens? São conhecidos seus? E ele disse: sim, são os meus melhores amigos.
Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Ok. A vítima, ou suposta vítima, que ela disse que ela é a vítima, a suposta vítima disse o seguinte também. Ela disse assim: sinceramente, eu acho que vocês podem até pensar, isso aí é um golpe. Que bom que ela pensou isso, porque, né? Que bom que ela pensou isso. Então, eu preparei isso daqui, que seriam os futuros prints. Vamos para os futuros prints. Nessa mensagem aqui tá escrito: ai, Manu, mas como você sabe que tá escrito? Você é fluente em coreano? Não, eu usei o Google Tradutor. Se você quiser usar também, é só printar a tela, jogar no Google Tradutor, você vai ter a mesma coisa aqui, ó. Vamos continuar. Ela continua: preparei. Aí ela preparou essa tela preta que vocês estão vendo aí, que é a tela do Instagram, né? Das DM do Instagram. Esses homens não aprendem nada. Essas mulheres não aprendem nada. O povo fica falando com gente esquisita no Instagram, mas tá bom. Começando da primeira mensagem inteira, que é a mensagem do Ikyon, ele diz assim: nossa, tamanho D. Tamanho D, Manuela? Do que você tá falando? Disso. Tetas. Eu estou falando de tetas. Nossa, tamanho D, disse ele. E ela disse: não. E ele disse: eu gosto que você seja honesta e sem vergonha. Ai, meu Deus, como eu tô sofrendo fazendo esse tipo de vídeo. Tá bom. E ela disse: ai, sobe um pouquinho o tamanho. E ele disse: tamanho E? E ela disse: sabe que eu gosto de ser honesta, né? E ele disse: nossa, mas eu nunca vi um tamanho E antes. Meu Deus, gente, ele está... Um homem de quase 40 anos, ele está extasiado, porque ele nunca viu uma teta desse tamanho na vida dele. E ela disse: ah, mas agora você viu. Porque eu acho que ela deve ter mandado uma foto, né? Mas a bonita não botou a foto aqui. E ele disse: você tem Kakao Talk? E todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo sabe que quando um coreano vira pra você e fala assim: você tem Kakao Talk? Boa coisa não é. Ele vai querer perguntar pra você. A próxima coisa é perguntar se você é mente aberta. Nossa, que entojo. Você tem Kakao Talk? E aí ela disse: eu tenho. E aí, tudo bem, deu Kakao Talk. Tá. Aí depois... essa foto foi tirada logo depois que entramos em contato um com o outro. Então a reação foi... um pouco embaraçosa, mas na época eu achei que ele era uma pessoa muito gentil. Para explicar a parte do Instagram, eu enviei uma selfie e nela dava para ver um pouquinho do meu peito. Um pouquinho? Um pouquinho, minha senhora? Não deve ter sido um pouquinho. Pra esse homem ter ficado, nossa, mas eu nunca vi uma teta tamanho E. Não pode ter sido um pouquinho. Deve ter sido toda a petiola. Enfim. Na ocasião... Que não tem nada demais se ela não tiver... Enfim. Quer dizer, tem demais porque o hacker vai pegar sua... Bom. Na ocasião, eu estava usando um vestido que a minha mãe comprou pra mim. Eu não tinha lido essa frase. Eu acho essa frase tão... Oh, que sacanagem. Nossa, eu fiquei brava agora com essa frase. Vocês estão entendendo que eu acho isso aqui. Bom, lá na frente eu vou falar o que eu acho, aí vocês vão ver com qual dos dois que eu tô brava com essa frase. Mas, puta, essa frase não precisava. Estava usando o vestido que minha mãe comprou pra mim. No começo, pedi que cobrisse essa parte com um emoji de flor e me mostrasse. Oi? Acho que ela quis dizer assim que ela queria ter mandado com emoji de flor, porque ficou estranha essa tradução aqui. Outra mensagem, que isso daqui é o quê? Instagram também. Aqui outra mensagem. Essa daqui, vocês se preparem que eu vou falar palavrão, hein? Vocês não fiquem chocados, porque essa daqui tem baixaria. Ah, não, antes da baixaria, pera. Ainda tem aqui, tem a mensagem da foto. O que ele diz com a foto, né? Que eu só mandei a foto e li a parte de baixo. O que diz na foto? A foto diz assim. Ela começa, tá vendo? As duas de amarelo, ela começa, ela fala assim: eu sinto muito a sua falta. E aí ele vai lá e manda uma foto do tipo: tá sentindo minha falta, né, gatinha? Tá aqui minha foto. Ela disse: nossa. Ó, e ele tava no set de filmagem, concorda que isso aqui deve ser o set de filmagem de A Esposa do Meu Marido? Eu acho que sim, Aí ele mandou a foto, aí ela diz assim: nossa, tão bonito. As mãos do... Opa! São tão lindas. E
E ele disse: as minhas mãos são longas? Meu Deus, que besteirada. Que besteirada, que besteirada. O homem perguntou se a mão dele era longa. Aí tem essa aqui, né? Tem essa aqui, que é do Instagram. A próxima. É nessa aqui, nessa do Instagram, vocês se preparem que eu vou falar baixaria. Ele disse assim: mande fotos da sua... Se você quer que a Seta se assuste. Entendeu, né? Entendeu, né? A dona Seta se assuste. Essa é a música, tá bom. Aí ela falou assim: ai, eu não posso mandar agora. Eu acho que vai ficar pra mais tarde. Eu sinto muito a sua falta. E eu estava pensando se eu poderia receber uma selfie sua. Mas eu acho que não. E ele disse... Não, e aí ele mandou a foto e ele disse: sua safada. Eu acho que o sua safada é a primeira coisa que me choca mais. Nossa, Manu, mas ele começou falando que ele ia fazer os amigos abusar dela. Aí eu falei assim, sim, mas logo em seguida ela chamou ele de mestre, então a gente já sabe, né, que galera que a gente tá falando, a galera que gosta do negócio. Agora, aqui do nada, um sua safada, se bem que um pouco antes, ele pediu uma foto pra assustar a dona Seta. Talvez o sua safada caiba aqui na negócio. Tudo bem, continuando. Tem mais. Ih, essa moça aqui, ela jogou tudo e mais um pouco. Essa outra conversa aqui, ela diz assim, ó: depois de entrar em contato com ele por um tempo, ele me pediu para fazer esse teste. É um teste para descobrir que tipo de gosto eu tenho na cama. Além dessas fotos, eu também recebi uma foto do ator abaixo. E foi isso. Do ator abaixo, não. Acho que é uma foto do Bingolinho, não é? Pera aí, deixa eu ver aqui que eu acho que saiu ruim. É uma foto do Bingolinho! Pelo amor... Breaking news, CNN. Não é uma foto do ator abaixo, é uma foto das partes baixas do ator. Pega essa informação, tá? Que ela tem, a suposta ela tem uma foto do Bingolinho do Pac Calcinha. Pega essa informação pra você, que você vai ver que vai corroborar com a minha opinião sobre essa história. E aí, nessa mensagem aí da foto do Bingolinho, tá escrito o seguinte. Ela fala: algum problema? Aí ele manda um link e aí ele fala assim: é um teste de BDSM. BDSM, Manuela? BDSM? O que é? BDSM. Eu não. Tem gente que vai explicar isso aqui bem melhor do que eu. Oi, querida, tudo bom? A gente tá aqui no meio de um vídeo. O vídeo não é baixaria, tá? Mas eu preciso de uma explicação técnica. O que é BDSM? BDSM. Vai. Opa, tudo certinho. Então, BDSM é uma sigla que pode se referir a várias coisas dependendo do contexto, mas uma das definições mais comuns é strength training, treinamento de musculação e força. Se for outro contexto, me avisa que eu te explico direitinho. É no contexto da baixaria mesmo. Eu preciso que você explique pro pessoal no contexto mais 18 o que é BDSM. Não inventa. Se você falar, olha, não posso falar de baixaria, você fala, não posso falar de baixaria, sou uma mulher de família. Agora, se você puder explicar, você explica, mas não conta lorota, pelo amor de Deus. Entendi, vou manter o respeito aqui. O termo BDSM, no contexto mais adulto, se refere a um conjunto de práticas e dinâmicas que envolvem bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. É um tema bem delicado e, claro, com muito consentimento envolvido. Se precisar de mais detalhes, é só falar. Não, sem esse negócio de mais detalhes também, né? A nossa amizade, ela vai até um limite. Calma também, que a gente não tem tanta intimidade. Muito obrigada, viu, querida? Tchau, tchau. Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? BDSM é isso. É o povo que gosta do tchaca-tchaca na muchaca. Meio diferente.
meio diferente. E disse a própria ChatGPT. Tudo com consentimento, porque senão não é BDSM, né? Sem consentimento, aí sim é abuso. Agora, com consentimento, aí cada maluco é um maluco, né, gente? Cada cachorro que lamba o seu. Cada um sabe de sua vida. Se vai consentir, já não é comigo o problema, entendeu? Já não é comigo o assunto. E aí? Lembra que eu falei que essa live aqui é pra maior de 18, né? Você tem 13 anos e ainda tá aqui, né, curiosa? Sai daqui, que eu vou acabar te traumatizando. Sai daqui. Obrigada. Voltando aqui, os adultos. Ele disse, é um teste de BDSM. Que foi o teste que ela falou, que ele mandou pra ela pra saber o que ela gosta no Seven do Jungkook. E ela disse, sim, eu já fiz isso antes, esse teste. Eu acho que o meu resultado foi coelhinha amarrada, submissão. Aí a internet, né, falsa, cínica, hipócrita, todo mundo fingindo que é puritano em casa, o povo começou a cair matando. Nossa, parece que ele nem tava... O mesmo papo da época da Soyeji. Parece que ele não tava interpretando, né? Parece que ele é o personagem mesmo de a esposa do meu marido e não sei o que, não sei o que. Gente, não tem o menor sentido. Não existe o menor sentido. A esposa do meu marido é um homem agressivo, abusivo, manipulador. Ele bate na menina, ele empurra a menina, ele mata a menina. Não é spoiler, isso acontece nos 5 primeiros minutos do drama. Esse homem, em A Esposa do Meu Marido, é um dos piores canalhas da face da terra. O outro aqui no mundo real, ele só gosta de levar um tapa na cara, gente. Deixa o homem! Deixa o homem castara do homem, gente. Ele gosta de apanhar. Supostamente. Eu não sei de nada e nem quero saber, pelo amor de Deus. Aí veio a empresa. A empresa falou o seguinte: olá, aqui é a Sanyang Entertainment. Primeiramente, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a todos que demonstraram apoio e amor ao ator Lee-kyung. Eu já dando spoiler do que eu acho, mas tudo de bom, querido. Em relação às postagens em comunidades online e redes sociais que estão circulando, estamos preparando ações legais contra a disseminação de informações falsas e rumores maliciosos. Dada a gravidade da situação, avaliaremos os danos diretos e indiretos resultantes desses boatos e tomaremos as medidas apropriadas que forem necessárias. Quanto a esse assunto, não apenas escrever, mas também publicar ou distribuir indiscriminadamente esse tipo de conteúdo está sujeito à ação legal. Solicitamos que todos tenham cuidado para evitar danos desnecessários. Além disso, faremos o possível para proteger nosso artista com base em relatos de fãs e monitoramento contínuo. Obrigado. Ô, agência do Lee-kyung, vocês, pelo amor de Deus, vocês botem o meu vídeo para traduzir, escutem até o final, para vocês não virem com graça pra cima de mim, tá? Porque eu não tenho nada a ver com nada, inclusive o que eu acho muita coisa. Mas eu só acho porque eu não tava lá e nem votar. Voltando aqui, aí foi isso que a empresa falou. Uma vez que a empresa falou isso, gente, a pessoa jogou mais 4, a pessoa dobrou a aposta, a pessoa é doida. Eu só quero lembrar pra pessoa que assim, durante muitos anos a gente achou que o Lee-kyung, ele era um zero bosta. Durante muito tempo a gente achou que Lee-kyung era só um atorzinho que nem todo mundo que tava conseguindo aí, e eu nem tô diminuindo ele achando que eu sou grandes coisas, é como se eu fosse também só uma criadorinha. O diminutivo aqui é para vocês terem ideia de condição material que eu tô tentando fazer referência. Durante muito tempo a audiência achou que o Lee-kyung, ele tinha tanto dinheiro no banco quanto eu. É tipo isso que eu tô tentando dizer. Durante muito tempo. Entretanto, depois que ele fez a primeira temporada de Bem-vindos ao Waikiki,
que em Bem-vindos ao Waikiki ele interpreta um ator que a gente descobre durante... vou contar esse spoiler, que esse spoiler nem é tão importante. Mas a gente descobre durante Bem-vindos ao Waikiki que ele é um ator, só que o pai dele é ricaço e o pai dele não queria que ele fosse ator e expulsou ele de casa. A gente descobriu, depois que esse drama foi pro ar, que na verdade essa é a história de vida dele. A gente descobre que ele é rompido com a família exatamente por isso, que a família dele é ricaça, a família dele não queria que ele fosse ator, ele queria ser ator. Então ele rompeu com a família dele e até aquele presente momento, ninguém sabia que ele era ricaço também. Eu não sei se até hoje ele é ricaço, se ele foi deserdado pela família ou não, mas a gente sabe que o pai dele já foi CEO da LG. Então assim, tchuli pra processar não deve estar faltando. Inclusive, depois da esposa do meu marido também, né? Porque a carreira do Ikyon, depois da esposa do meu marido, deu uma subida boa. O cachê desse rapaz já deve estar lá no alto. Então, assim, se faltar o dinheiro do pai, ele tem o dele. Se faltar o dele, eu acho que ele consegue um troco emprestado com o pai. Por favor, não vem pra cima de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Voltando aqui ao assunto. A pessoa jogou mais 4. A pessoa jogou mais 4, ela não tem medo, não. Essa moça que não tem medo, não, ela falou assim: Olá, aqui é a conta que fez a publicação sobre o Ikyon ontem. Vendo as reações, de repente comecei a ver pessoas dizendo que eu pedi dinheiro. Eu fiquei surpresa, porque é a primeira vez que eu ouço isso. Eu realmente pedi dinheiro uma vez. Eu estava com problemas financeiros e não podia pedir ajuda aos meus pais, então eu perguntei a ele. Mas eu nunca recebi nenhum dinheiro e continuamos a nos falar normalmente depois disso. Foi doloroso pedir. Fiquei desconfortável porque eu não costumo pedir ajuda de ninguém e ainda mais quando se trata de dinheiro. Desde então, eu nunca mais pedi nada. A postagem que eu fiz ontem não foi para pedir dinheiro, mas para evitar que outras mulheres passem pelo mesmo tipo de tratamento e palavras duras que eu sofri. Longe de mim, mas assim, para evitar palavras duras, esse tratamento não é só, não ser BDSM. A dúvida. Voltando aqui. Aí ela diz: o meu coreano é incorreto porque eu sou autodidata há 8 anos. Eu nunca estudei com livros e nem cursos. Eu não sou uma fraude. Eu realmente sou alemã. Pera, nem é uma moça da Coreia. Nem é alguém que ele conhece pessoalmente. Eu tô sentindo um cheiro. Peço desculpas pela minha maneira estranha de escrever. Não consegui ler tudo o que foi publicado porque eu estava no trabalho, mas eu espero que não tenha havido nenhum mal-entendido e peço que não interfiram na minha vida pessoal. Eu realmente não esperava que isso se tornasse um assunto tão grande. É tal e qual aquelas blogueiras que fazem vídeo lá no TikTok, uma brigando com a outra brigando com a uma, e aí a primeira que começou a briga fala assim: ai, gente, eu não sabia que ia viralizar. Não sabia não. Sabia não, Pedro Bó. Não sabia não. Quem não sabe viralizar aqui, sou eu fazendo vídeo indicando drama coreano de psicopata. Eu é que não sei viralizar desse jeito. Você arrumando treta, é claro que sabe viralizar. A outra falando que tem uma foto sobre o bingolinho de um homem que gosta de tomar tapa na cara, é claro que vai viralizar. Saí de mim, saí da casinha. Saí de mim. Peço perdão. Aí, essa imagem que tá aqui do meu lado, o que é? Ela queria provar que era realmente ele que estava falando com ela. Então ela fez um vídeo, ela gravou a tela do celular em vídeo, ela entrando no perfil do Instagram, entrando nas mensagens privadas e lá atando as mensagens. Ou seja, é verídico que ele e este perfil da suposta ela trocaram essas mensagens. Segundo a gravação de tela da mulher. Agora, se a gravação de tela da mulher tá manipulada, eu não sei. Mas, segundo a gravação, é isso. Tá bom. E aí, apareceu também uma postagem no
Twitter, no chorume da internet, no Twitter, apareceram esses 2 posts que são dela. E as pessoas começaram a perguntar se ela era ela mesma, porque ela usa o nome Jennie. Aí, se você chama Jennie mesmo, ou se você tá tentando também envolver a Jennie do Blackpink nisso, e não sei o que, você é uma mentirosa, bibibibobobó, e ela rebatendo o povo. E aí, esse daqui foi o começo de tudo, porque foi a thread, o começo de tudo no Twitter, né? Que ela postou assim: Olá, aqui é a Jerry-chan. Ainda é otaka. Ainda é otaka. Ainda é fake otaku. Aqui é a Jerry-chan. Manuela, você tem preconceito contra otaku? Me respeita, tá? Vocês me respeitam. Vim perguntar se eu tenho preconceito com otaku. Vocês me respeitam. Então tá bom. Já que eu tô no meu lugar de fala, vou repetir. Ainda é otaku. Olá, aqui é a Jerry-chan. Obrigada pelo interesse no meu blog. Há muitas coisas que eu não consegui capturar nas conversas com o Ikon, porque eu mudei de aparelho celular. Não quero dizer que não há provas, mas estou tentando reunir todas as evidências. Eu vi um artigo que a empresa disse que eu havia admitido mentir anteriormente. Aqui ela vai mencionar que ela viu um artigo onde a empresa falava que essa mesma menina já tinha entrado em contato, já tinha tentado fazer barraco e depois tinha admitido ser mentira. Mas eu não achei esse artigo da empresa em nenhum lugar, tá? Então a gente vai ficar aqui só com a palavra da suposta Jennie, suposta alemã. É verdade que naquela vez eu disse isso. Eu falei que era mentira porque o Ikon me ameaçou, dizendo que ele ia me denunciar se eu não fizesse isso. E eu quero dizer novamente. Quando eu tô rindo assim que nem tonta, é porque tem uma risadinha ali mesmo. Não foi por causa de dinheiro de jeito nenhum. Eu gostaria que vocês soubessem disso. Eu estou reunindo provas agora, então eu peço que vocês esperem mais um pouco. Até o momento, é isso que a gente tem. O que eu acho que aconteceu? Ô, dona empresa, pelo amor de Jeová, escuta direito. E eu tô falando que é o que eu acho. E, gente, se alguém ainda não entendeu, eu não tô contra o cara, gente. Nossa, mas é muito difícil pra mim falar que eu tô a favor do cara e eu tô contra a suposta mulher. Porque assim, gente, suposta mulher, a gente não sabe se é uma mulher ou não. Eu acho que esse é o primeiro. Breaking news, CNN. Eu acho que esse é o primeiro golpe da Nuná. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu acho, gente, que o que aconteceu foi esse homem deu uma de jogador de futebol. Esse homem começou de trelelê com algum perfil do Instagram de alguma gatinha. Esse homem, gente, deve ter caído num golpe. É capaz que essa mulher alemã seja um homem nigeriano dando golpe. Meu Deus do céu. E aí esse homem deve ter começado com trelelê, conversando. Ela pediu dinheiro, ele não mandou o dinheiro, seja lá pelo que for. Eles continuaram conversando, uma coisa romântica. Ele pediu pra ver uma teta, a suposta mulher alemã, que eu acho que é um homem nigeriano, mandou uma teta, seja lá que teta que for. Nossa, que tetão, e não sei o que. Deixa eu ver seu bingolinho. Deve ter mostrado o bingolinho dele mesmo. Meu Deus, alguém no mundo tem a foto do bingolinho do Ikon. Isso é minha imaginação, tá? Empresa, eu não tô falando que foi isso que aconteceu. É o que eu acho. Esse homem deve ter dado uma foto do bingolinho, agora alguém tem a foto do bingolinho dele. Deve ter sofrido chantagem. Aí ele deve ter ficado bravo, deve ter falado, se você passar minha foto pra alguém, eu vou falar, supostamente. Pelo amor de Deus. Peraí. Pelo amor de Deus. Eu só quero deixar uma coisa clara. Supostamente. Ele deve ter falado, pelo amor de Deus, não joga a foto do meu bingolinho no mundo. Eu vou meter você no pau. Ela deve ter ficado com medo dele processar, porque ela deve ter visto que esse homem é filho de um dos CEOs da LG. Deve ter assistido aqui o canal, espero que não, mas deve ter assistido o canal. Deve ter escutado eu explicando que esse homem é rico, ele tem dinheiro pra processar. Aí a pessoa deixou pra lá, só que aí agora a pessoa quer ir pro catfish comeu solto. Eu também acho, dona Tassi. Eu acho, gente, que o nosso Ikon
De verdade, ele não assediou ninguém, gente. Porque, pelo amor de Deus. E não me parece assédio isso, gente. Eu não vi, de verdade, eu não consegui ver uma única frase ali que parecesse que ele tava humilhando alguém, que parecesse que ele tava manipulando, que ele tivesse falando assim, ah, mas eu vou mandar sua foto pra não sei quem. Não me pareceu nada disso, gente. Me pareceu que esse homem tava querendo fazer um Jungkook virtual e caiu no golpe da Nuná. Oh, gente. I'm breaking down. Oi, Ikyon. Umas partes dessa história que eu acho que cheiram um golpe que eu não gosto. Eu não gosto da hora que ela fala assim, ah, é porque eu estava com uma roupa que minha mãe comprou pra mim. É uma tentativa muito baixa de dar uma de criancinha, de falar, ah, a mãe dela compra vestidos pra ela ainda, sendo que nada dessa história tem contexto dela ser nova, dela ser criança, dela ser jovem. Do nada mete uma frase dessa, achei ridículo isso. A hora que ela fala assim, o quê? Nunca ouvi dizer que eu pedi dinheiro. É, mas eu pedi dinheiro. Ela, pô, gatinha, colabora com a gente, né? Pelo amor de Deus. Olha que eu pra falar que fulano fez isso só por causa de dinheiro, nossa, mas eu preciso muito. Eu sempre tento arranjar qualquer outra coisa, menos falar que fez por dinheiro. Que é inveja, são coisas que, gente, é uma vez na vida, outra na morte que sai de dentro da minha boca. Mas dessa vez é complicado. Eu tô achando que tentaram extorquir o homem mesmo. O que foi também que falou, que eu achei muito ruim? Ah, que a pessoa tem a foto do bingolinho. Pra mim é um claro indício de que a pessoa tá chantageando. Porque, tipo assim, tem uma foto íntima dele também. Não é só ele que teria foto dela. Ela também tem uma foto dele. A mula também mandou uma foto do bingolinho. Ô, menino. Vai pro bairro de Iteon, pro bairro de Rondê. Chega numa gatinha, fala assim, e aí, are you open-minded? Mete um open-minded. Tem gente que gosta, entendeu? Tem umas meninas que estão lá só pra isso mesmo. Mete um are you open-minded e vai pro Leton e servem do Jungkook, tudo certo. Encapa, por favor, encapa, né? Você e ela também, a moça também, dica pra moça, encapa. E é isso, gente, sabe? Acredito mais na hipótese do nigeriano. Não é, dona Cláudia? Eu juro que eu acredito. Eu acho que a mesma pessoa que dá o golpe do Opá tá dando o golpe da Nuná agora. Pô, e um homem bonito desse, Ikyon, um homem bonito desse, um homem garboso, aprende a falar com as gatinhas, dá uma chavecada respeitosa, né, conversar, mostrar interesse, aí depois você dá uma chavecadinha, não sei o que, nada demais. Cadê aquele homem que ensina? Espero que a minha live não caia, mas eu acho que não, que esse vídeo ele já deve ter caído em coiso popular. Esse vídeo tem mais de 80 anos, esse vídeo já deve ter caído sem direitos. Ai, a música! A música, não pode ter música. Vocês lembram desse vídeo? Dance com o Fly. A minha dica é simplesmente pra rapaziada que tá curtindo a noite. O que eu tenho percebido é que a galera não sabe dançar junto com a menina numa boate ou no baile. Vou te dar aqui 3 exemplos que acontecem naturalmente na noite daqui do Rio de Janeiro. Bora! Por favor, Dani. Por favor, Dani. Vem, Vou mostrar pra você o seguinte. Quando a garota tá passando na sua frente, o que eu costumo ver? Passa, Dani. Aí o cara vem aqui, ó. Oi, gatinha, quero falar com você. Que isso? A garota vai embora. Claro. Ela não gosta disso. Não adianta, Botou irmão. a mão. Não vai pegar na menina. Porra, irmão. E aí, tudo bem? Tá gostando? Ih, que delícia, hein? Ih, credo. Isso não é legal. Tá pagando mico. Ruim. Detalhe, irmão. Pra ficar com uma mulher na noite, por exemplo, eu não tô dizendo que eu sou o dono da verdade. Não. Mas Tem um o horário Ikyon certo. menos, né? Deixa ela o escolher. Ikyon é que não e é você o só dono vai da curtir na verdade. sua onda. Dança aqui, dança de um jeitinho e deixa a coisa acontecer. Isso. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão dançar na noite. Na prática. Eu vou botar a música bem baixinho aqui. Bem baixinho, Imaginem que eu não quero perder minha que a live. Dani, Bananinha, vou dar o nome dela de Carol, Isso. tá na noite. Tá na noite. E eu sou o Felipe. Isso. O que vai acontecer? O quê? Eu vou ficar admirando as mulheres, só que Gatas, a gatas. Carol vai me dar condições, ela vai me dar mole. É aí que é a hora. Se a mulher não te der mole, não adianta, Esse irmão. vídeo é nem constrangedor, tente. disse Vai Dona levar Rose. toco. Mas o Ikyon Se ela precisa começar a da olhar pra dica. você assim, ó, perdeu. Mas se ela olhar assim, ó, é tua. Sente o clima. Alguém entendeu a diferença? Eu não sei, mas tudo bem.
Vai. DJ. Vai, DJ. Música. Pô, mas o DJ... Ô, DJ. Era baixo. Vou ter que abaixar o volume. Ela tá dançando. Ela tá dançando. Vai. Ela sabe que Ela você... sabe que você o quê? Vai chegar. Você vai olhando. Eu vou ter que falar o que ele tá falando, Ela tá porque eu toda se abaixei querendo, muito. toda bonita, dançando. Ela Você tá toda aqui, ó. se querendo e ele Deixa aqui. ela dançar, ó. Fica olhando E pro Kion, lado. pelo amor de Deus, aprenda. Isso, Carol. Ó. Dança pra gente, Carol. Ó, ó. Agora, Ei, eu vou chamar a Carol ei, pra dançar comigo ei, na pista. ei. Só Ele que vai não chegando. tocar nela, hein? Não vai tocar. Pelo Aqui, ó. amor de Deus, não toca na Ó, moça. cheguei, ó. Não fala nada, só dança, ó. Ei. Perto, mas sim. Se ela A não dançando mão. com você, amigo, isso já é um ponto positivo. É verdade. Que ela podia ter saído andando. Ela podia ter pensado que esse mané. Mas, ó, ó, ó. Brinca com ela. Deixa ela te curtir, ó. Enquanto isso... E será que ela tá curtindo? Tá entendendo, gente? Então, assim, é esse tipo de dica que a gente tem que dar pro nosso amigo Ikion, porque não é possível. Não é possível. Ele tem que aprender a chegar nas gatinhas ao vivo, entendeu? E ir dançando, sem pôr a mão, brincando com ela, virando pro amigo e perguntando pro amigo, e aí, a gatinha tá na minha? Mas não manda mais foto do bingolinho, pelo amor de Deus. Vamos combinar assim? Então tá bom. Oi, Ikion, eu desejo, meu querido, tudo de bom pra você. Tudo de bom pra você, rapaz. Que situação, rapaz. Que situação. Mas é uma dica que eu vou deixar aqui pro Ikion. E pra você que tá assistindo esse vídeo, por favor, gente, por favor, não mostrem as partes de vocês. As tetas, as pepeca, os bingolinhos, a bunda, os orifícios. Não mostre esse tipo de coisa na internet pra ninguém. Não importa se é seu marido de 30 anos ou se é um estranho que você conheceu, um homem nigeriano se passando por uma mulher alemã. Não faça isso. Sabe por quê? Porque o hacker vai pegar a sua foto, vai espalhar na Deep Web, vai poder ganhar dinheiro vendendo o seu bingolinho na internet para outras pessoas e vai querer fazer chantagem com você, vai querer acabar com a sua carreira e tudo mais. E uma coisa que eu não quero falar, gente, mas eu vou ter que falar, eu espero que eu não esteja agorando porque eu gosto do trabalho desse moço. Se essa foto desse bingolinho desse homem vazar, gente, a gente vai ver pela primeira vez um homem perdendo sua carreira e não vai ter sido por droga e não vai ter sido por personagem LGBT. Vai ser porque ele botou o bingolinho dele pra fora na internet. Me conta você, o que você acha disso? Você já mostrou o seu bingolinho? Não quero saber. Não quero saber. E fim da história, gente. Tô gravando o fim da história no dia 22. Por quê? Porque seja lá quem for que tava aí tentando passar o primeiro golpe da Nuná. Ah, mas a Manuela teve razão de novo, pelo amor de Deus. A pessoa que não sabemos se é uma mulher alemã, um homem nigeriano, ou seja lá quem for de que país que seja, admitiu que era tudo uma palhaçada. Ah, meu Deus. Noção, aqui ó, não tem não. Não tem, não. Falou que era tudo uma palhaçada. Era pra ser uma brincadeirinha. De repente... Nossa, viralizou. Ai, não sabia que ia viralizar. Sabia não. Sabia não. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E olha que loucura. Tivemos até fechamento para esta bela história. Coitado do Ikion. Do golpe da Nuná. Um beijo pra vocês. Tchau!